palestra que eu vou passar para vocês aqui hoje, o conteúdo, é sobre virtualização e clustering. Então, em resumo, é uma tentativa de tentar desmistificar um pouco desse conceito. Tá? Uma coisa que eu tenho percebido bastante em empresas, em clientes que eu vou, e o pessoal tem bastante receio de virtualizar o ambiente. E aí a minha tentativa aqui vai ser mostrar para vocês como é esse ambiente de virtualização e o que pode ser feito. Então a intenção é mostrar para vocês o que é, como funciona e quais são os benefícios da virtualização. Tá? Então a gente sabe que qualquer ambiente que a gente tenha de automação, qualquer ambiente de qualquer processo que exista, nós temos uma série de equipamentos. A gente pode ter lá motores, bombas, válvulas, tem os CLPs, tem uma série de equipamentos, né, UTRs, geradores, transformadores, disjuntores e por aí vai. E todos esses equipamentos eu quero controlar de alguma forma, eu quero supervisionar. Tá? E para que eu tenha tudo isso no meu sistema, no meu processo, é na tentativa de melhorar o meu processo, tornar ele mais eficiente, né, com o máximo de desempenho, evitar perda, evitar falhas, evitar paradas não planejadas do meu processo de produção, certo? Então, para que eu consiga atingir esse nível, eu instalo alguns sistemas, né? Entre eles um sistema, por exemplo, SCADA. No caso, o E3, por exemplo, está num sistema de supervisão. E esse sistema de supervisão, ele é conectado a esses equipamentos via rede. Então tem ali uma estrutura física que eu construo e conecto os meus equipamentos ao meu sistema SCADA. E esse sistema SCADA, ele é capaz de verificar e me mostrar, me apresentar tudo o que acontece com esses equipamentos, certo? E a partir dele, eu tenho ainda a possibilidade de conectar algumas pessoas a esse equipamento. E como é que eu faço isso, né? Então, eu conecto também aí uma série de estações de trabalho, né, onde as pessoas vão ter a interface com esse meu sistema. Eles vão visualizar tudo o que acontece e ter a possibilidade também de dar uma série de comandos, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura física toda montada com o meu sistema, com meus equipamentos, com o meu software de supervisão, ali, no caso o E3, por exemplo, controlando e supervisionando os meus equipamentos, consequentemente o meu processo, certo? No caso da Ellipse, o licenciamento desse software de supervisão ele é feito por hard key. Tá? Então, essa hard key ela fica conectada na máquina física, dessa forma que a gente já conhece. Agora, nesse ambiente aqui, vamos imaginar o seguinte, eu estou supervisionando o meu processo, eu estou controlando o meu processo, eu estou gerando alarmes, estou fazendo uma série de interações com o meu sistema. Agora, imaginem que nesse sistema, então, eu quero guardar tudo o que acontece. Então, para isso, normalmente, eu coloco lá um banco de dados. Só que imaginem que nesse ambiente físico eu coloquei um banco de dados em outro servidor. Então, eu tive que estipular uma máquina, colocar um licenciamento, colocar cabeamento de rede, estipular espaço físico, né? Eu tive que prever tudo isso para colocar esse servidor. Mas não satisfeito, eu quero tornar meu sistema mais seguro, certo? Então, para isso, eu posso querer implementar uma redundância. Mas quando eu falo de redundância, pode ser eu quero um ambiente mais seguro. Então, eu não quero só a redundância do supervisório. Eu quero redundância também do banco de dados. Agora, vocês imaginem que eu dupliquei a minha estrutura. Eu dupliquei a estrutura de rede, eu dupliquei também a estrutura de energia, né? O gasto de energia. Então, eu tenho todo o meu sistema duplicado, toda a parte de supervisão totalmente duplicada. Isso gera custo, certo? Então, todo mundo sabe aqui o quanto isso é oneroso. A gente sabe também, para tentar ilustrar melhor aqui para vocês, vamos supor o seguinte. Eu não quero só um ambiente com supervisão e controle. Para melhorar o meu ambiente e tentar colocar mais recursos nele, eu vou ter mais servidores. Eu vou colocar aqui um servidor do EPM, certo? Que o EPM vai ser o responsável a coletar todos os dados do meu sistema de supervisão, todos os dados dos meus equipamentos, e manter isso por um longo período. Certo? Para quê? Ele vai ser o meu historiador. Ele vai permitir que eu gerencie tudo isso e tenha insights sobre o meu processo com a possibilidade de melhorar cada vez mais o meu processo. Então, fazer aquele PDCA, certo? Além desse cara, eu vou colocar também
um servidor do Ellipse Alarm Manager, que vai gerenciar todos os alarmes que o meu sistema de supervisão gerar. Então, para isso tudo, eu estou gerando ali, estou colocando mais um servidor físico. E além desse cara, eu vou colocar mais um cara aqui, colocar o Ellipse Mobile lá, que o Alexandre mostrou para vocês. E aí vai ter um servidor para o Ellipse Mobile. Então, vocês estão vendo que só nesse processo aqui eu coloquei 7 máquinas já. E eu tive que prever espaço para 7 máquinas. Eu tive que pensar no aquecimento que isso gera no meu ambiente. Eu tive que ter uma previsão de cabeamento de rede, de ligações, isso na rede switch, tem que estar previsto isso. Então, tudo isso que eu estou colocando, eu tenho que pensar antes na estrutura física que isso gera. Só que não é só na estrutura física, eu tenho que pensar que alguém vai ter que instalar isso. Para instalar, eu tenho gasto com a pessoa, eu tenho tempo que essa pessoa demanda ali. Se isso não for instalado tudo de uma vez, talvez esse gasto aumente um pouquinho, né? Então, eu tenho uma série de custos envolvidos, uma série de trabalhos envolvidos aqui, que muitas vezes inviabilizam que eu faça isso aqui a qualquer momento que eu quiser. Então, para isso, eu vou imaginar o seguinte. Alguns problemas aqui que eu tenho, né, nessa estrutura física. Por exemplo, tudo isso que eu falei, espaço físico, a gente tem que sempre prever espaço para cada servidor. Infraestrutura tem que estar prevista para isso, ou então o meu trabalho é muito maior para tentar realocar tudo que eu tiver. Dificuldade na recuperação em caso de desastres. Então, se eu tiver algum problema no meu data center ou com os meus servidores, é muito mais difícil eu restabelecer o meu sistema, né? O suporte e manutenção fica muito mais oneroso. E o tempo e mão de obra para a implantação de novos servidores. Consumo de energia elétrica, alto custo. A gente sabe que toda vez que eu coloco o hardware é custoso. Tá? Então, tudo isso tem bastante impacto sobre o meu sistema. E vários outros problemas, aí, vários outros pontos que a gente tem que se preocupar. Agora, toda vez que eu penso nisso daí, eu tenho que lembrar o seguinte, cara, pode ser que venha na cabeça de cada um de nós assim, e pense assim, e se eu virtualizasse isso daí? Primeira coisa, né? Antes de saber qualquer coisa, eu penso assim, e se eu virtualizasse? Será que eu escaparia de todos esses problemas? Então, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês entendessem o que é essa virtualização. Lógico, tem uma série de tipos de virtualização. Só que aqui, nesse caso, eu vou falar só da virtualização de servidores. Tá? O que é a virtualização de servidores? É você virtualizar a máquina, você transformar a máquina física, fazer com que ela seja emulada sobre um servidor físico. Então, a gente tem um sistema mais ou menos assim. O mesmo sistema que eu tinha lá, ele agora está todinho aqui, só que sobre um único servidor físico. Ou seja, todas as máquinas que eu tinha antes, eu tenho elas, só que agora virtuais. Elas continuam existindo, mas não fisicamente. E elas funcionam sobre um único servidor físico. E esse servidor físico ele tem que ser previsto para contemplar todos os recursos necessários para que todas essas máquinas virtuais sejam executadas. Certo? E aí eu penso no seguinte, bom, lá no começo eu falei para vocês assim, tá, eu quero redundância. Redundância lá do meu supervisório, né? Estava lá os meus 2 supervisórios, meus 2 bancos de dados. Eu tenho quantos servidores físicos? Imagine que eu tenho um problema nesse servidor físico, caiu a energia. Todas as máquinas foram perdidas, concordam? Perdi acesso a todas elas de uma vez só. Isso é bom? Esse é um dos medos que se tem, concordam? Então, nesse ambiente, a primeira coisa que eu penso, eu fiz redundância para ser seguro, mas se as 2 máquinas estão no mesmo servidor físico, faz diferença essa redundância? Talvez não faça diferença, gente. Então, é o caso, eu posso eliminar isso aqui. Neste momento, eu posso eliminar. Mas ainda eu tenho um único servidor físico. E se eu tiver um problema sobre esse servidor, eu vou ter todas as minhas máquinas fora. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Eu coloco 2 servidores físicos. Concordam? Se eu tiver 2 servidores físicos, basta eu ter alguma forma de informar esse meu sistema que as máquinas virtuais têm que ficar nesse servidor e quando ele der algum problema, elas automaticamente têm que ser executadas aqui nesse outro. Mas espera aí, as máquinas virtuais elas não funcionam sobre um servidor físico? Então, como é que eu vou instalar? Em qual desses servidores eu vou instalar essas máquinas? E como uma vai informar a outra que ela caiu se ela caiu? Como é que vai ser isso? Então, para tudo isso, eu tenho sistemas operacionais que gerenciam isso, que são responsáveis por isso.
Esse ambiente, então, eu chamo de cluster. Então, eu tenho um cluster de virtualização. Esse cluster, eu posso ter vários nós, que são esses hosts aqui, são esses servidores físicos. Cada servidor físico seria um nó nesse meu cluster, que eu posso ter até 16 nós. Tá? Então, com esses nós, como é que eu faço? Para que eu informe para esse meu sistema que gerencia a minha virtualização quais são as máquinas virtuais, eu tenho que ter um lugar comum. Qual é esse lugar comum? Não é nenhum desses nós, porque esse nó que eu escolher pode estar fora, justamente na hora que eu precisar. Então, para isso, a gente coloca um outro componente aqui, que é um componente onde eu armazeno as coisas, tudo o que for do cluster. E esse cara é o storage. Tá? E esse storage, ele tem esse nome, né, o nome do equipamento, e ele é o responsável por armazenar tudo o que for do cluster. Então, todos os nós enxergam esse storage. Na verdade, não são os nós, é o cluster que enxerga o storage, né? E ele informa todos os nós que tiverem. Então, aqui, nesse momento agora, eu tenho um ambiente de alta disponibilidade. É o que a gente chama de high availability. Não sei se vocês já viram esse termo. E aí, o que acontece? Acontece que as máquinas virtuais vão ficar rodando, elas estão armazenadas no storage, vão ficar sendo executadas pelo cluster. Em qual dos nós? Em qualquer um deles. O cluster escolhe. No momento que subir, ele escolhe e vai executar. Deu problema nesse nó, ele automaticamente sobe a mesma máquina virtual no outro nó, independente de qual ela estava. Certo? Então, esse é o ambiente de virtualização. Bom, primeiro ponto aqui. A partir de agora, eu mostro para vocês que eu não preciso mais de toda aquela estrutura física que eu tinha previsto. Com uma única ligação física aqui na minha rede, lógico, tem que estar estruturado para as máquinas para as máquinas físicas, né? E aí, com essa ligação para essas máquinas físicas, eu tenho toda a estrutura física já estipulada. Essas máquinas físicas, obviamente, elas têm que ser capazes de gerenciar todas essas máquinas virtuais que estiverem rodando sobre ela, né? Quantidade de memória, por exemplo. Então, óbvio que o custo é mais elevado do que uma máquina comum. Mas, ainda assim, é bem menos do que toda a estrutura que a gente tem que estipular e tudo mais para quando é físico, né? Agora, além disso, e o licenciamento disso aqui, né? Como é que funciona? Alta disponibilidade, certo? E aí vem o licenciamento. Nesse caso aqui, eu tenho duas formas. A primeira forma é que a gente já conhece, e isso o Marcelo deve ter mencionado para vocês mais cedo, que eu falo aqui da hard key. E como é que funciona o licenciamento de hard key, gente? Primeiro, se eu tenho um cluster, eu não posso colocar a minha hard key na USB de nenhuma dessas máquinas físicas, concorda? Em qual que ela vai estar disponível? Eu tenho que colocar uma hard key em cada uma? Primeiro que a hard key vai ser diferente. Será que ela vai funcionar para qualquer VM? Não funciona. E pode ser que o servidor que eu esteja com a minha hard key seja justamente o servidor que está fora. Então, o que a gente tem? Para esse tipo de coisa, existem hubs USB, que eles são ligados na rede, eles disponibilizam uma série de portas USB, e aí, na VM que você quiser usar uma USB desse hub, você instala um software que aloca uma USB dele para você. E é dessa forma que você usa a hard key. A outra forma de licenciamento, que é mais eficiente, tá? É a soft key. Que basicamente é a mesma coisa, só que ela é instalada na máquina. E ela está atrelada àquela máquina. Se eu criar outra máquina, eu vou ter que ter uma nova soft key. E aí entra uma série de questões sobre a parte da soft key, né? Ela não pode ser instalada em outra máquina. Ele tem que estar previsto que vai funcionar sobre esse ambiente de virtualização, porque aí ele pode livremente migrar entre os servidores do meu cluster, tá? E aí, dessa forma, eu consigo ter o meu licenciamento direto e transparente. Ok? Agora, como que eu gerencio isso, né? Uma coisa importante. A soft key, nesse ambiente aqui, né, tem aquelas questões que o Marcelo mencionou mais cedo sobre a reprogramação da chave. Então, ela tem que ser reprogramada para se certificar. Ela tem uma série de seguranças que tem que ser revistas. E essa forma que a gente estipulou aqui, por exemplo, eu posso pegar e falar, tá, se ela tem que ser reprogramada, como é que eu vou disponibilizar as minhas máquinas físicas aqui, todo o meu ambiente que eu quero alta segurança, como é que eu vou colocar isso na internet, por exemplo, para conectar na Ellipse e fazer a reprogramação da minha soft key? Para isso, então, existe lá o Ellipse License Manager, que é o ELIC. Esse cara pode ser instalado numa máquina,
Pode ser uma VM também, não tem problema, mas é uma outra máquina. E essa outra máquina vai ser responsável por se conectar a todas as licenças que existirem na rede. E essa máquina que vai estar ligada na internet. E com isso, eu tiro o meu ambiente todo aqui da internet. Eu não preciso que ele fique na internet vulnerável a qualquer ataque. Certo? Ele está separado. E mesmo assim, eu continuo tendo a possibilidade de reprogramar todas as minhas chaves. Ok? Benefícios da virtualização que eu quero mostrar para vocês. Bom, primeiro, eu dei uma pincelada aqui para vocês no assunto, tentando mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, que é um ambiente seguro, um ambiente muito mais barato. Obviamente que a gente tem que ter toda a preocupação para manter esse sistema, tem que ter a forma de se instalar, de se implantar um sistema de virtualização. Não é igual ao do ambiente físico, obviamente, mas depois de implantado ele é muito mais fácil de manutenção. E aqui alguns benefícios, por exemplo, economia e melhor aproveitamento do espaço físico, por motivos óbvios. Eu utilizo muito menos espaço, coloquei lá os meus 3 componentes ou mais, são os 2 servidores, por exemplo, e um storage. Aquele espaço ali é o que eu uso e eu posso colocar quantas máquinas virtuais as minhas máquinas físicas suportarem, que eu não vou ocupar mais espaço. Certo? Então, a possibilidade para que o meu sistema cresça é muito maior. Tenha mais servidores, é muito mais fácil. Então, o gerenciamento fica centralizado. Então, o gerenciamento de todas as minhas máquinas é centralizado. Facilidade de recuperação em caso de desastres. Também muito fácil, né? Então, se eu tenho todas as máquinas virtuais, eu posso guardar isso daí num repositório, posso guardar a configuração das minhas máquinas, e se eu tive um problema, algum desastre, perdi a máquina física, eu compro outro servidor, e nele eu simplesmente descarrego as máquinas virtuais tudo de novo. E aí eu resolvo o problema, está tudo no ar, de uma forma muito rápida, né? Muito mais rápido do que se fossem servidores físicos. Suporte e manutenção simplificados. Agilidade na implantação de novos servidores, é simplesmente uma nova máquina virtual, eu não preciso alocar mais espaço físico, não preciso me preocupar com infraestrutura, basta eu colocar em cima de um servidor que já está totalmente instalado e configurado. Economia de energia elétrica, redução de custos e melhor aproveitamento de hardware. Então, o hardware que você tem, o hardware físico lá, você pode aproveitar ele ao máximo. Você tem total certeza que você vai usar todos os recursos que você puder, você pode usar com a máquina virtual. Certo? Então, a alocação de recursos fica mais fácil. Fora outros benefícios que eu prefiro não menos importantes aqui que eu deixei de lado. Ok? Então, o que eu queria falar sobre a virtualização é isso. Eu queria meio só apresentar para vocês como que é um ambiente virtual, como é que as máquinas se comportam, mostrar para vocês que a virtualização vem de alguns anos já como uma tendência, como uma vertente aí muito adotada em grande parte das empresas. E mesmo em indústria eu tenho percebido a maior resistência no ambiente industrial, só que, pelo que eu mostro aqui para vocês, eu espero que fique claro que é uma forma de trabalhar muito mais simples, muito mais rápida, mais fácil de gerenciar, mais fácil de configurar e mais segura do que a máquina física até. Ok? Perguntas? Samir, no caso daquele ambiente virtualizado que você colocou, na falha do servidor 1, que vamos dizer que é o servidor principal, quanto tempo leva para subir os pontos no próximo servidor? A gente tem várias formas de configuração, né? E isso vai depender de como você configurou o cluster. Você pode simplesmente deixar as máquinas virtuais ativadas, normal, ela vai estar totalmente ativa num nó, e aí, quando der algum problema nesse nó, ela vai migrar para o outro. É o tempo de ativação da máquina virtual. Ele é rápido, mas é uma ativação completa de uma máquina virtual. Só que você tem formas de configurar o cluster fazendo com que ele mantenha um balanceamento de carga. Ele pode manter a máquina pré-ativada. E aí o que acontece? Se der problema nesse nó que está com ela hospedada, ela vai subir no outro muito mais rápido, porque ela já está pré-ativada. Então, essa ativação ela é extremamente rápida. Tudo depende de configuração e do seu ambiente, dos recursos que você vai utilizar do cluster. Tá bom? Samir, Gilberto da CETEP, uma dúvida. Você, para aumento da confiabilidade, você colocou 2 máquinas,
ok? Com isso, você aumentou a confiabilidade. Aí, para você estabelecer as máquinas virtuais, você colocou o storage, ok? E se eu perder o storage? Então, o storage, ele é sim o ponto principal e o ponto crucial do seu ambiente virtual. Se você perdeu o storage, aí sim, você perdeu todo o armazenamento. E é por isso que ele é uma máquina completamente diferente. Ele não é uma máquina comum, ele não é um hardware onde vai um sistema operacional, não é isso. Como que é o storage? Tá? O hardware dele, ele vai uma série de discos. Então você instala uma série de discos, por exemplo, no caso da Ellipse lá a gente tem um bem simplesinho que tem 8 discos. Aliás, não, desculpa, na Ellipse a gente tem 4 discos. E esses discos você configura em RAID. E aí você tem os sistemas RAID, sistema de redundância de disco, né, de hardware. Então, aí você tem RAID 0, RAID 1, RAID 5. Exato. Aí você escolhe essa forma. Você escolhe essa forma. Mas, em resumo, você tem o storage, ele tem vários discos, e esses discos você configura em RAID. Normalmente o storage também tem mais de uma fonte. Então, se queimar uma fonte, ele tem uma redundância de fonte, ele tem redundância de disco, e essa redundância de disco pode ser configurada com RAID 0, RAID 1, RAID 5. Tá? Então, por que não utilizar uma máquina dessa, em vez de duas, eu utilizo 2 máquinas idênticas ao storage? Porque o storage não é uma máquina. Entendeu? Ele não é um servidor onde vai o sistema operacional, não é. Ele é uma máquina exclusiva para armazenamento. Ele funciona como se fosse um pendrive que eu plugo no meu equipamento. Ele é exclusivamente um disco de armazenamento. E aí ele tem aquele formato de servidor e dentro dele tem um monte de discos. Normalmente a gente vai lá, coloca 8 discos, por exemplo, de 1 tera. E esses 8 discos aí, eu tenho 8 tera, na verdade eu vou usar 4 tera porque ele vai ser espelhado. E aí eu tenho em RAID 0, 1 ou 5, por exemplo, e ele vai ser espelhado 4 tera, que eu vou ter seguro, que vai estar espelhado em outros 4 tera, que vai ter segurança e redundância da fonte também. Mas ele é exclusivamente de disco, ele não vai ser usado, ninguém tem acesso, ele, não adianta plugar um monitor nele, não existe isso. Ele é um disco, efetivamente, é esse o nome. Respondi, Gilberto? Legal. Mais alguma pergunta? Vai o Hamilton aqui? Samir Hamilton. Hamilton da CCR. Duas questões, né? Em termos de redundância, muda efetivamente do que eu ter no ambiente virtualizado desse modo e de uma redundância física real? Tipo, se eu tenho alguma diferença significativa? É isso? Isso. E a outra seria o LM, é uma licença, digamos assim, é um custo adicional que eu tenho, e a licença, no caso do Ellipse, é a mesma que eu ponho em servidor redundante, ou a de virtualização é um custo diferente? Bom, então, respondendo a primeira pergunta, é assim... desculpa, sobre a primeira pergunta? A parte da virtualização é redundância convencional com dois servidores, e essa aqui. Tá. Essa redundância que eu estou falando aqui sobre a virtualização é uma redundância de máquina, uma redundância física. Então, a redundância está no servidor físico. Eu não tenho redundância entre as máquinas virtuais. A redundância que você está falando do E3 é uma redundância em nível de software. Então, eu vou instalar o E3 e quem vai fazer a redundância é o E3. Então, se cair a máquina, o E3 ele fica ativado nas duas máquinas, né? Ele tem o serviço do E3 Server rodando, e caso o primeiro caia, ele ativa no outro, ativa o domínio. Mas é em nível de software. As duas máquinas, eu tenho 2 máquinas efetivamente, 2 sistemas operacionais, 2 Ellipse E3, e aí ele faz essa ativação. Tá? Se eu coloco isso aqui, eu tenho uma redundância em nível de hardware. Eu tenho uma única máquina, uma única VM, caso esse primeiro servidor caia, ela é reativada nesse aqui. Entendeu? Essa é a diferença, nível de hardware e nível de software. Aí só a segunda pergunta sobre as licenças. As licenças são exatamente as mesmas. Tá? Todas as licenças que você usa em físico, você usa também para o virtual. Com a diferença que, no caso da redundância do E3, você vai usar 2 licenças do E3 Server, né? Uma é hot standby, e no caso da virtualização, você vai usar só uma licença do E3 e ela vai estar na mesma máquina, porque é uma VM só. Ok? Então, o ideal seria ter
Isso aí, mais um hot standby, alguma coisa assim. Qual que é o seu nome? Bruno. Bruno, obrigado pela pergunta. Isso é uma recorrente. E eu costumo dizer assim, não impede de você ter esse tipo de configuração. Mas isso é um dos medos que existem. Por quê? O fato de você colocar uma redundância aqui, vamos supor, se eu voltar lá no que eu tinha mostrado aqui para vocês. Que pode ser um hot standby virtual também. Pode. Ó, esse ambiente aqui, por exemplo, eu tenho um hot standby, certo? E aqui eu poderia ter essas duas máquinas do supervisório instaladas assim, ó, uma instalada aqui e outra aqui. Mas aí eu não estou no cluster, certo? Então, assim, se eu colocar as minhas duas máquinas do supervisório na mesma máquina física, eu vou ter a redundância do E3, mas faz diferença? Existe a possibilidade, isso é um ambiente de extrema segurança. Por quê? Existe a possibilidade de eu perder a máquina onde está o supervisório, só ela, eu tenho lá 5 máquinas, só aquela máquina pode dar problema? Pode. Eu posso ter um problema em nível de software, posso ter um problema em algum serviço, em alguma DLL, posso travar o sistema operacional. Então, nesses casos, serviria para isso o hot standby. Então, é um nível de segurança bem extremo, mas que esse aqui já atende muito da sua segurança. Tá? E tem alguma aplicação que você tenha cluster em nuvem? Ainda não. Cluster em nuvem ainda não. Tá? Até hoje, todos os casos que a gente encontrou foram casos desse jeito. Teve um caso, por exemplo, no caso do grupo Rede, o pessoal implantou e colocou redundância do E3 também. Então, colocou um cluster desse jeito e também fez o hot standby do E3. Ok? O Marcelo tinha levantado a mão, Marcelo? Nós temos rodando em cluster com hot standby, nós somos neuróticos. Lá em VMware. E esse fim de semana desligaram a energia, esqueceram de avisar, parou tudo. Eu prefiro sem, fica estranho. É para gravar, Marcelo. Bem, eu só disse que a gente tem um sistema como está desenhado aí, no melhor dos mundos, tal, mas está rodando em VMware. Para Hyper-V, existe homologação? Você já tem rodando? Como é que é? Então, todos os clientes, Marcelo, eu não sabia que o de vocês era VMware, tá? Mas os clientes que têm instalado é Hyper-V. E na Ellipse a gente usa VMware, lá em Porto Alegre. Existe alguma preocupação com homologação para esses dois Hyper-Vs? Ou eu posso dizer para o cara, olha, é tudo transparente, não muda nada por Ellipse, pode rodar? Você pode dizer isso. Você pode dizer isso, mas existe a homologação, sim. A gente não tem um documento falando, porque, na verdade, assim, como nós somos parceiros Microsoft, então, todo ano a gente tem que comprovar a compatibilidade dos nossos softwares, dos nossos produtos com os produtos que a gente diz que usa da Microsoft. Então, se eu desenvolvo um produto em cima da plataforma, sei lá, do C, eu tenho que chegar lá para a Microsoft e mostrar que eu estou usando as premissas lá para que seja compatível. E a Microsoft tem um programa, normalmente, de compatibilidade. Se eu quero usar, por exemplo, quero ter um produto que embarca o SQL, por exemplo, eu tenho que atender uma série de requisitos que eles dizem para que seja compatível com aquela versão do SQL. Então, ele fala assim, se você diz que é compatível, você tem que ter uma tabela assim, uma configuração assado, o seu produto tem que ter isso já nele. Então, isso daí também funciona para o sistema operacional, também funciona para a virtualização também. Ok? Então não existe o documento em si falando que é homologado, mas só por ser parceiro você pode dizer isso que você falou aí para o cliente. Samir, Wilson, vocês já chegaram a fazer algum estudo, ou obviamente já chegaram a fazer esse estudo, comercialmente falando, quando vai compensar se utilizar um sistema de virtualização, até porque você vai ter alguns componentes aí, VMware, você vai ter o E3 Server, você vai ter o E3 License Manager. Com quantas máquinas se faz sentido você investir numa solução de virtualização? Em vários casos, você pode simplesmente levantar isso, tá, Wilson? Vamos dizer assim, eu poderia simplesmente pegar o software e tirar valor por valor do que eu teria no ambiente virtualizado ou não, isso daí poderia ser feito e dá para chegar num número, mas eu acho que não entra só isso em questão, porque vai da necessidade do cliente, muito mais do que o custo. Porque você pega
Por exemplo, eu posso ter só as máquinas do supervisório, o meu banco de dados, e eu só tenho isso, eu não tenho tudo isso que eu falei, por exemplo, e eu quero virtualizar. Será que compensa? Às vezes sai mais caro. Pode sair mais caro. Não é o servidor físico ali, o ambiente virtual, com mais o storage, não é barato. Mas será que compensa? Depende do quanto ele precisa da segurança que isso traz para ele. Entendeu? O ambiente físico ele vai ter uma série de vulnerabilidades que talvez ele não queira ter. Isso talvez, dependendo do ambiente que ele tem, das possibilidades que isso pode acarretar para ele, talvez seja só esse fato já justifique ele pagar esse a mais. Agora, com esse tanto de máquinas, obviamente que o custo já vai baratear um pouquinho. Certo? E é claro, né, Wilson? A gente está falando, cada VM dessa vai um sistema operacional, vai uma licença de sistema operacional, então tudo isso é custo. Então, não é só isso que entra em questão. Existe essa avaliação que a gente não consegue mensurar. Ok? Mais alguma pergunta? De acordo com a agenda, a gente está 10 minutos, né, do horário prometido. Mas eu queria agradecer, obrigado pela presença de vocês. Espero ter ajudado aí na avaliação de alguns de vocês em relação à virtualização. Estou à disposição, agora vai ter o coquetel, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para bater um papo, o que vocês quiserem. Obrigado.